Olá, boa noite a todos. Bom dia, aqueles que estão ouvindo pelo bom dia, durante o dia. A palavra que eu gostaria de falar para vocês no dia de hoje é sobre como servir a Deus. A maneira correta, a maneira segundo a Bíblia de servir a Deus. E o texto base para nós é Lucas capítulo 15, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, pondo-lhe um anel na mão, sandálias nos pés. Porque este meu filho estava morto, reviveu, tinhas perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Versículo 26 ainda. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Esse texto aqui fala do filho pródigo, quando ele retorna para a casa do pai. E ele é recepcionado de uma forma maravilhosa, uma forma inigualável. O pai foi ao encontro dele. O pai mandou os servos trocar-lhe as vestes sujas lá das pocilgas, quando ele cuidava de porcos, sandálias, as roupas. Enfim, houve uma grande festa pelo retorno daquele jovem que havia se desviado. Mas uma das pessoas, que era o filho mais velho, ele se indignou e ficou do lado de fora. Ele estava no campo, ficou do lado de fora e não queria voltar para casa. Ele perguntou a um dos servos que foi ao encontro dele o que era aquilo, o que está acontecendo lá na casa do pai. E aí, um dos servos disse: seu irmão voltou, seu pai recebeu com muita alegria, e você devia fazer o mesmo, nas minhas palavras, porque ele estava perdido. A festa é por esse retorno, nas minhas palavras também. Mas mesmo assim ele se indignou. Este é o contexto daquilo que nós lemos. O filho pródigo voltando, a indignação de alguém, mas a presteza e a maneira de servir de um servo e dos servos. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que aquele servo, quando o pai disse: trazei-lhe o melhor vestido, a melhor roupa, versículo 22 do capítulo 15. Ele sabia onde estava o vestido, ele sabia onde estava a sandália, ele sabia onde estava o anel, ele sabia onde estavam todos os objetos para transformar aquela indumentária do jovem desviado. E eu vou dizer uma coisa para você. O servo, a primeira característica do servo é a intimidade com Deus. É a intimidade com o Pai. Ele sabe aquilo que o pai faz, onde o pai guarda as preciosidades, e ele estava ali em consonância com todos os projetos daquele pai. O servo, o bom servo, ele tem intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus, eu quero dizer para você, que é aquela intimidade onde você conversa com Deus todos os dias, você está na casa dele constantemente, você sabe o que ele quer, você obedece a ele, você não pergunta para que Deus está fazendo aquilo, mas simplesmente você faz porque você tem intimidade e você sabe o que Deus quer para você. Não estou falando de pastores que estão pregando aí como se fossem servos, mas eles estão servindo apenas a si mesmos. Eles estão angariando recursos, altos salários, altas ofertas, tempos suntuosos, shows. Para quê? Para si. O servo, ele tem essa característica. A intimidade não é nos palcos, não é no descortinar de um show, mas é na intimidade com Deus. E falta a esses homens intimidade. Falta muitas pessoas intimidade com Deus. A primeira característica. Vamos lá. Eles fizeram isso. Colocaram o melhor vestido, o anel, sapatos,
Mataram o bezerro, alegraram. E quando o filho mais velho estava lá fora, um foi ao encontro daquele homem e deu um conselho para ele: entra nessa festa. A segunda característica de um servo hoje é apaziguar, é aconselhar, é ter sempre uma palavra que venha confrontar uma ideologia errada, venha confrontar uma doutrina que não está agradando o Senhor, que não está dentro da palavra. Claro que algumas doutrinas, elas passaram a ser uma constância tão grande que as pessoas, elas não têm como se desviar e como se desvencilhar. Mas esse jovem, apesar de estar na casa do pai, ou melhor, esse crente, ele desdenhou a festa, desdenhou o que estava acontecendo na intimidade da casa dele mesmo. Ele nem sabia o que se passava dentro da casa do pai, porque ele não tinha intimidade. Ele não quis receber o irmão. Ele foi incapaz de perdoar. E esse conselheiro, ele, característico do servo, disse: ó, seu irmão estava perdido, ele está desgarrado, o seu pai está fazendo essa festa por ele, entra, vamos nos alegrar. Mas aquele jovem, aquele senhor, aquele homem, ele não entrou, ele não quis entrar. Foi necessário que o pai chamasse, puxasse aquele homem empacado pela ideologia, aquele homem empacado pela crença em agradar a si mesmo, em servir a si mesmo. Então, a segunda característica que eu gostaria de dizer para você: a primeira, intimidade; a segunda, conselheiro. Eu sei que conselhos, se fosse bom, não se dava, se vendia, como muitos dizem, mas o conselheiro é aquele que consegue transmitir a mensagem do Pai. Há uma festa de salvação na casa do Pai. Há uma festa de salvação que o Senhor quer celebrar, mas muitos não entendem. Acha que salvação é doar os bens. Acha que salvação é oferta suntuosa. Salvação é uma transformação de vida. Salvação é uma transformação de pessoas. E é isso que o servo faz. Ele leva ao necessitado uma palavra de transformação, uma palavra de vida, uma palavra de festa, de festividade. A outra característica que eu gostaria de dizer para você é a obediência. Quando nós obedecemos aquilo que Deus manda, nós estamos no caminho. Mas mesmo assim, obedecendo, muitas coisas nós fazemos que, digamos assim, não atendemos plenamente aquilo que Deus quer. Mas Deus não opera a sua capacidade. Deus não opera aquilo que você sabe fazer. Deus opera o seu querer. Deus, quando Ele envia você, Ele prepara você. Deus não envia pessoas despreparadas. Ele prepara para enviar. Ele não envia para preparar. É o contrário. Ele vai preparar você como esses homens foram preparados na casa do Pai para servir. E servir a Deus é agradável. Servir a Deus é obedecer. E a outra característica do servo de Deus é ser altruísta. O que é ser altruísta? Ser altruísta é você obedecer, fazer a obra de Deus sem querer receber nada em troca. Não queira receber um elogio. Ah, que mensagem maravilhosa. Ah, que palavra grandiosa. Ah, que aula grandiosa. O ativismo religioso quer isso. Quer ensaios de louvor, hinos bonitos, palavras bonitas, cheias de frases teológicas, mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer uma operação do Espírito Santo plena. Um servo que seja altruísta, que não queira nada em troca. Ele só quer servir, ele só quer obedecer. E aquele que vive servindo a Deus, ele vai viver uma vida plena. Porque quem vive para servir, serve em vida, serve para viver. É gratificante viver servindo a Deus. Então esse altruísmo é importante na vida de cada um de nós. Eu gostaria de ainda, para encerrar, contar aqui a respeito
de uma outra parte da Bíblia que fala do servo inútil. Jesus, ele disse que nós somos servos inúteis. Mas, pastor, inúteis? Inúteis. Mas por que somos inúteis? Sabe por quê? Porque Jesus disse que quando nós fazemos somente aquilo que Deus manda, nós somos inúteis. E ele conta uma historiazinha, rapidinho para você. Ele disse que um homem servia numa casa de uma pessoa, do patrão, um servo. E aquele servo chegou do campo cansado, muito cansado, e o patrão dele, o senhor dele, falou: você vai cear comigo hoje. Você vai sentar à minha mesa hoje. Mas você vai preparar a refeição. Ele chegou do campo, sujo, tal, preparou a refeição, depois de cansado, sentou à mesa do patrão, e aí Jesus disse: olha, sois servos inúteis, porque quando vocês fazem tudo aquilo que o patrão manda, o Senhor manda, vocês são servos inúteis. Eu vou explicar por quê. Você sabe por que Jesus, ele classificou aquele homem diligente, que preparou o banquete para ele, para o seu patrão? Sabe por quê? Quando nós servimos a Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós somos altruístas, quando nós somos conselheiros, quando nós temos intimidades com Deus, não fazemos nada para Deus, nós fazemos para nós mesmos. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós fazemos para nós mesmos. Nós somos exclusivamente os únicos beneficiados em servir a Deus. Ah, estou ajudando fulano. Nada, você está ajudando a você. Ah, estou visitando um doente. Você está crescendo com a enfermidade de outrem. Ah, eu fui no presídio. Você foi lá ver como é estar preso inocentemente. Ou mesmo o erro que alguém cometeu, mas está preso, mas esse erro está sendo consertado. Você vai aprender, você vai ganhar para você conhecimentos importantes da sua vida. Ou seja, você está sendo o único beneficiário em servir bem a Deus. É um servo inútil por isso, porque faça o que Deus mandou, que é difícil, mas pode ter certeza, o pouquinho que você fizer, você vai receber em troca, vai receber grandes bênçãos de Deus. Grandes. É intimidade, é conselheiro, é obediência, é altruísmo, tudo isso, pequenas características, eu poderia até dizer aqui a respeito de mais características de um servo, mas eu vou ficar por aqui. Gostaria que você aprendesse com essa palavra. Nós precisamos aprender a servir melhor a Deus, a sermos obedientes àquilo que Deus manda, conselheiros, ter intimidade, conversar com Ele. Você não precisa ficar inventando palavras para conversar com Deus. Eu estou conversando com você agora, e é assim que você conversa com Deus. É uma palavra franca: Senhor, eu preciso te servir melhor, me ensina a te servir melhor. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela sua atenção. Eu vou orar para que Deus nos abençoe e nos ensine a servir melhor a Ele. Nos ensine a ser melhor servos. Não ser que nem muitos mamonizados, né? Não podeis servir a dois senhores, ao mundo, a mamon, às riquezas e a Deus. Não, isso também o Senhor não quer. Senhor Deus, te agradecemos pela palavra que tanto nos instrui. Te glorificamos, ó Deus, porque apesar de sermos falhos, tens operado no nosso querer, na nossa vontade, no nosso desejo de melhor servir a Ti. Nos ensina, ó Deus, a melhor Te servir. Tira toda a vaidade, tira tudo aquilo que não procede do Senhor, que nos faz servir a nós mesmos, a querermos ser elogiados, ovacionados. Meu Deus, retira essa vaidade. E também a ganância de muitos que não venha penetrar no nosso coração, mas que o Senhor possa nos ensinar a servir sem querer nada em troca. Oramos, agradecidos por toda a Tua palavra lida, por tudo aquilo que tens feito e nos ensinado.
te glorificamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agradeço a sua atenção. Que Deus nos abençoe. Até a próxima palavra, que certamente estaremos aqui trazendo para nós, para você. Que Deus nos abençoe.